capítulo 14 de Juízes. Desceu Sansão a Tímina. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios o enigma a decifrar, e ainda não mo declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que se celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa,
pela bênção de te prestar culto e também de ter a tua palavra para a nossa orientação. Ajuda-nos a entendê-la e, mais do que a mera compreensão, Senhor, nos ajude a colocar em prática aquilo que a tua palavra nos prescreve, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Nos abençoa durante esse dia, especialmente nos fazendo guardar de forma conveniente o dia do Senhor, como certamente é do teu agrado. E pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração durante todo esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como nós devemos interpretar esse capítulo? Parece que o versículo 4 é a chave daquilo que nós podemos deduzir como uma lição geral daquilo que nós temos nessa passagem. E a lição parece ser essa aqui. Preste atenção. Excepcionalmente. As excepcionalidades só fazem confirmar a regra é outra. Mas excepcionalmente, Deus pode usar a desobediência de um crente para cumprir os seus soberanos propósitos. Preste atenção, ele vai usar a desobediência do crente, não é para abençoar o crente. Não é esse o sentido, porque isso estaria errado. Deus não abençoa o pecado. Mas ele pode fazer com que a desobediência de um crente, na sua soberania, possa redundar no cumprimento de algum aspecto da sua vontade, no cumprimento dos seus soberanos propósitos. Nós precisamos ler esse capítulo à luz desse versículo 4, que parece ser a informação doutrinária mais importante que nós temos nesse capítulo 14. Preste atenção nisso. Nós estamos lidando no capítulo 14 com um casamento desastrado. Mas não é só apenas um casamento desastrado, é um casamento duplamente desastrado. Sem sombra de dúvidas. Primeiro, porque Sansão, que teimou em escolher aquela mulher filisteia para ser sua esposa, não a desposou. A pergunta que a gente faz é: de que adianta toda aquela teimosia ímpia daquele homem que era crente, inclusive herói da fé, e na verdade ele não teve a mulher filisteia para ser a sua esposa. Não bastasse isso, nós já poderíamos dizer: está aí um desastre que aconteceu na história desse jovem crente. Mas o desastre é duplo, porque não apenas Sansão deixa de desposar a mulher que ele teimosamente escolheu para ser sua esposa, como a própria mulher morre, e o seu pai também, e ambos queimados pela fúria daqueles homens que eram inimigos de Deus e do próprio Deus. Mas preste atenção, deu para perceber como Deus vai cumprir os seus eternos propósitos, começando a punir aquela nação, inimiga de Israel e também adversária de Deus, os filisteus. Mas a gente não pode dizer assim: olha, através da desobediência daquele crente, Deus cumpriu seus soberanos propósitos e o abençoou. Não. Deus vai cumprir os seus propósitos, mas Sansão não vai ser abençoado, nem a pessoa que se envolveu com ele. Né? Você tem isso aí. Deus vai começar a cumprir aquilo que ele estabeleceu antes mesmo de Sansão nascer, que era começar
a livrar Israel do jugo dos filisteus, conforme você tem no capítulo 13 do próprio livro. Eu quero ver rapidamente algumas lições para a nossa instrução. Cuidado para você não escolher errado. Né? Isso não se aplica só à questão do casamento. Mas nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Por duas razões. Porque as nossas escolhas, elas vão determinar aquilo que nós vamos escolher. Você não pode pensar que você vai escolher mal e vai colher coisas boas. Não existe isso. Na regra do reino de Deus, quem escolhe mal vai colher frutos amargos, dificuldades. Mas a gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas, porque há 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, eu li um texto que me marcou profundamente. Porque o autor dizia com uma propriedade, e ele fazia uma exposição de um só versículo das Escrituras. Ele dizia o seguinte: as nossas escolhas, elas trazem luz acerca do nosso caráter. Sabe qual era o texto? Eu até vou resgatar esse texto para colocar no boletim. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Uma meditação maravilhosa. Quando você está comprometido para fazer alguma coisa, não tem como escapar. Você tem que cumprir as suas responsabilidades. Agora, quando você está livre, completamente livre, sem nenhuma imposição sobre você, o que é que você escolhe fazer? Aí o autor conclui, aquilo que você escolher fazer vai apontar para aquilo que você é. Perfeito. E os irmãos estavam livres, soltos. Mas o que foi que eles fizeram? Eles procuraram os irmãos. É o texto lá de Atos. Cuidado com as escolhas que você faz. Não há como justificar a teimosia de Sansão em querer casar com aquela mulher filisteia. De todas as opressões, o jugo filisteu era o mais perigoso e danoso de todos aqueles que Israel experimentou em toda a sua história. Por uma simples razão: quando você vai analisar os amonitas, os moabitas, vai analisar a opressão dos midianitas, você vai ver que eles são adversários ferrenhos de Israel, e eles fazem isso de uma forma hostil, sem deixar qualquer tipo de dúvida sobre a inimizade deles para com o povo de Deus. Mas o que é impressionante na opressão filisteia é que eles não agiram assim. Os filisteus eram os piores inimigos de Israel, mas eles não demonstravam uma hostilidade aberta. Eles eram insidiosos, maliciosos, e eles tratavam os israelitas com uma diplomacia e procuraram se misturar com os israelitas através de casamentos mistos. Mas toda essa malícia e diplomacia tinha o objetivo de subverter os princípios espirituais da fé israelita. E aí residia o perigo. A opressão filisteia, ela consistia num processo consciente de subjugação, mas uma subjugação pacífica e insidiosa. E essa é a explicação que justifica o fato de Sansão transitar com liberdade no território inimigo. Como é que esse camarada vai lá e volta, leva a família, faz um banquete? E não apenas aqui no capítulo 14, mas você vai ver, durante toda a história de Sansão, ele indo e vindo no território filisteu, sem ter nenhum problema, sem experimentar nenhum tipo de proibição. Mas era por causa dessa política de opressão, de um domínio pacífico, insidioso.
e, portanto, era a situação mais perigosa. Irmãos, olha a expressão no verso 3. Eu tentei grifar na minha leitura, não sei se você percebeu. No verso 3, a parte B, quando ele diz para os seus pais: só desta me agrado. Expõe toda a sua voluntariedade pecaminosa. Um jovem crente que estava encantado com os enganos do mundo. E ele pegou e disse: olha, eu só quero, se for a Maria, né? Ou a Joaquina, não tem nenhuma Joaquina entre nós, né? Mas, irmãos, 3 indicadores objetivos poderiam ajudar Sansão a desistir daquela empreitada. Olha lá. Primeiro indicador: a lei tinha prescrições claras que desaconselhavam de forma radical a ligação dos filhos da aliança com aqueles que eram membros das diversas nações incrédulas que cercavam Israel. Você tem isso repetidamente na lei de Moisés. Êxodo, capítulo 34, verso 16. Deuteronômio, capítulo 7, verso 3. São 2 textos apenas, mas a gente poderia citar muitos outros. A lei desaconselhava. E os pais de Sansão eram piedosos. E Sansão foi criado dentro de uma família piedosa, que conhecia a lei, apesar da anarquia espiritual que reinava sobre a nação naquele período. Mas havia uma segunda indicação objetiva para que Sansão pudesse desistir daquela empreitada. As circunstâncias não recomendavam, uma vez que na região na qual morava a família de Sansão, era o lugar do território israelita onde mais se sentia a opressão daqueles inimigos da fé. Ora, se no lugar onde a família de Sansão vivia era onde você tinha a mão pesada dos filisteus, como é que você vai se ligar com essa gente? Era um outro indicador, claro. O terceiro indicador: os seus pais reagiram contra. E olha aqui para os filhos. É muito arriscado desobedecer pai. É muito perigoso. Perigosíssimo. Às vezes o filho pode discordar da opinião do pai e seguir um caminho e ser abençoado. Mas isso é uma excepcionalidade. Os pais de Sansão foram contra. Reagiram contra e, preste atenção, possivelmente combinando as 2 primeiras razões que eu dei. Eles conheciam a lei. E eles não se sentiam confortáveis e nem poderiam se sentir confortáveis diante daquela opressão perversa imposta pelos adversários da fé sobre a região na qual eles moravam. E quando eles tratam dos filisteus como incircuncisos, você tem no verso 3, com certeza eles estavam fazendo referência não apenas ao desconforto que eles sentiam em relação àquela opressão que lhes era imposta, mas eles, com essa designação incircuncisos, os pais de Sansão com certeza estavam também apontando para a condição incrédula daqueles homens que faziam parte daquela nação adversária de Deus e adversária do próprio povo de Deus. E você tem essa figura da incircuncisão como sendo uma das figuras mais extraordinárias para indicar a conversão. Eles não eram circuncidados do coração, não eram circuncidados na carne. E é interessante, de todos os povos que cercavam Israel, os filisteus eram os únicos
que não adotavam a circuncisão. Eles não tinham sinal físico, né, que se tornou um emblema da aliança de Deus com Israel. Mas eles não tinham também o sinal espiritual, que era simbolizado pelo sinal físico. Eles eram incircuncisos. E os pais de Sansão revelam com essa designação que eles têm uma percepção espiritual que não merece ser desprezada. E Sansão deveria considerar a reação negativa dos seus pais com relação àquele casamento. Sansão escolheu mal. E olha aqui, frequentemente nós temos crentes colocando de lado, rejeitando, desprezando indicadores objetivos, sinalizações que podem apontar para a vontade de Deus. E as placas parecem maiores do que essas que nós encontramos pelas BRs da vida, não é? Placas claras, e as pessoas indo para outro lado, quando a sinalização divina diz que é para a esquerda e a pessoa vai para a direita. Segunda coisa que o texto nos ensina, no verso 5 ao verso 9. Sansão escapou milagrosamente. O caso do ataque inesperado do leão novo é significativo na leitura do texto, do ponto de vista doutrinário, por duas razões. A primeira delas, eu não poderia omitir, não seria honesto, né? Para aqueles que defendem que Sansão quebrou todas as 3 prescrições do voto durante a sua carreira, conforme o registro de Juízes, para esses que defendem isso, aqui você tem Sansão duplamente quebrando o seu voto por ocasião do episódio da morte desse leão novo. Primeiro, porque ele se desviou, dizem esses que defendem essa posição, ele desviou-se dos seus pais para embrenhar-se nas vinhas de Tímina. Entenderam? Vinhas de Tímina. Uma das proibições, uma das prescrições do voto do nazereado era não provar dos produtos da vinha e nem do próprio fruto da vinha. Ele se embrenhou pelas vinhas de Tímina e assim comeu do fruto da videira, algo proibido no seu voto de consagração. E ele tocou em cadáveres ao despedaçar o leão que o matou. Mas, irmãos, em objeção a essa interpretação, você não encontra no texto nenhuma indicação objetiva que Sansão comeu dos frutos daquele parreiral. A referência a esses pomares aqui no texto pode ser para o editor de Juízes apenas uma marcação geográfica. Eles chegaram, portanto, no local para onde eles tinham decidido ir. E não uma insinuação do próprio editor de que Sansão estava quebrando o seu voto, transgredindo uma das prescrições relacionadas com a lei do nazereado. Além disso, parece estranho que um animal carnívoro esteja transitando numa plantação de uvas. É um tanto estranho. Mas a segunda razão por que é importante o registro do caso do leão é que esse é o primeiro episódio no registro do livro acerca da força descomunal de Sansão. Fruto de uma capacitação, 2 vezes você tem no capítulo, isso, de uma capacitação extraordinária da parte de Deus. Veio sobre ele o Espírito Santo. Muito provavelmente, esse não foi o primeiro fato dessa natureza na sua carreira. Muito provavelmente.
Uma vez que o final do capítulo anterior, veja lá, capítulo 13, verso 11, o editor diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo entre Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. O editor está dizendo que antes desse episódio, primeiro episódio registrado no livro, aquele jovem da tribo de Dan já tinha experiências dessa natureza. É isso que você tem aí. Mas o acontecimento deve ter produzido nele um impacto espiritual impossível de ser dimensionado. O que ele sentiu durante aquela experiência incomum de revestimento espiritual é algo que ninguém é capaz de traduzir com palavras adequadas. Com absoluta certeza. Nós podemos aplicar aqui aquilo que séculos depois o apóstolo Paulo disse a respeito de uma experiência que teve, e a gente pode dizer, de natureza semelhante. E ao fazer referência a essa experiência, ele diz que a descrição daquilo que ele experimentou durante esse acontecimento é algo que não é lícito ao homem referir. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, você tem o apóstolo Paulo falando sobre a sua experiência de ter ido até o terceiro céu. Ele descreve apenas, dessa maneira figurada, a experiência extraordinária que ele teve. Tão extraordinária que ele não tinha palavras que pudessem ser adequadas para descrever aquela situação. E olha, um negócio interessante. Ao longo da história da igreja, você vai ver o registro de alguns homens que passaram por experiências desse tipo. E sabe o que é uma característica comum? A maioria dos homens não fez nenhuma referência. Não disse nada. Tão sublime foi a experiência que eles guardaram só para si. Mas aqueles que ousaram dizer alguma coisa, não encontraram palavras. Vou citar apenas duas experiências, poderia citar dezenas dentro da história da igreja. John Wesley, depois da sua experiência fracassada na Nova Inglaterra, quando ele foi servir como missionário, apesar de ser um dos homens mais cultos da história protestante, foi um fracasso lá. Tanto é que ele voltou de lá desencantado, até que ele entrou numa reunião onde se estava lendo o prefácio do comentário de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. Não era nem a carta, não era nem o comentário, era o prefácio. E ele entrou na reunião e saiu. Participou da reunião. Sabe o que ele escreve no seu diário? E ali ele foi poderosamente visitado. Ele só diz o seguinte: ali o meu coração foi estranhamente aquecido. É o que você tem no seu diário. Nenhuma descrição mais. E sabe o que foi que Deus fez com a vida de John Wesley e mais 10 homens na Inglaterra daqueles dias do século XVIII? Livrou a nação de um banho de sangue. John Wesley foi um dos maiores pregadores da era protestante, juntamente com Whitefield. Lloyd Jones diz o seguinte: olha, o maior pregador da história protestante foi George Whitefield. É a escolha do doutor.
Ele pode estar errado na escolha dele, né? Mas ele não está muito longe do alvo. Porque esses 11 homens que participaram do reavivamento do século XVIII na Inglaterra, cujo poder também se deu na Nova Inglaterra com Jonathan Edwards nos Estados Unidos, todos eles foram revestidos dessa capacitação em comum. Mas o que foi que eles escrever? Eles escreveram volumosos livros sobre essa experiência? Não, a maioria não disse nada. E quem falou alguma coisa disse apenas: meu coração foi estranhamente aquecido. Olha que coisa interessante. David Brainerd, na mesma época, no século XVIII, um jovem missionário entre os índios, na Nova Inglaterra, também passava por esse tipo de experiência e passou sucessivas vezes. E como é que ele descrevia isso? Ele descrevia simplesmente como ondas do amor de Deus que vinham sobre ele. Ele não escreveu nenhum tratado. Ele apenas disse: olha, ondas do amor de Deus vinham sobre mim. Que coisa interessante, né? E aqui você tem Sansão passando por essa experiência. Eu achei muito interessante esse comentário de Matthew Henry. Ele diz o seguinte, comentando esse texto: havia uma providência especial em tudo isso. Ele não se vangloriou, nem para seus pais, desse feito extraordinário. É assim que ele interpreta o silêncio de Sansão. Ele não ficou calado porque não quis contar a sua transgressão. Ele ficou calado porque o feito foi tão extraordinário que fez com que ele se recolhesse naquela experiência comum, fruto do Espírito Santo que veio sobre ele. Aí, Mateus Henry termina o seguinte: modéstia e humildade formam a coroa mais brilhante das maiores façanhas. Eu concordo. Ele não precisa do meu apoio, né? Nem da minha concordância. Mas eu achei interessante. Bem, o leão escapou o homem. Um sinal maravilhoso. Mas tem um segundo sinal. O sinal do mel, produzido de forma célere na carcaça daquele animal desidratado. Também esse fato incomum deveria ser interpretado pelo jovem Sansão, crente, a respeito das sinalizações de Deus para a sua própria vida. O texto diz: depois de alguns dias, veja o verso 8, indicando que o tempo transcorrido foi muito pouco para a produção de tão abundante fartura. Mas mesmo diante de mais um milagre, Sansão não desiste do seu projeto pecaminoso e teima em se ligar pelos laços do casamento com uma mulher que já foi descrita pelos seus próprios pais que é alguém que não tem o temor do Senhor. Olha lá que coisa interessante. Mais uma vez a gente aprende aqui que frequentemente crentes teimam em desobedecer a Deus, desprezando as sinalizações da sua vontade para a sua vida. E por último, verso 10 até o verso 20, a história contempla 2 parágrafos do capítulo, veja aí do verso 10 até o verso 20. E ela aponta para alguns detalhes importantes.
Olha lá, primeira coisa que você deve perceber na leitura do texto. A cena do casamento começa com uma observação nada favorável. Os filisteus não encaram aquele consórcio com bons olhos. Pelo contrário, eles reagem de forma desconfiada. Como é que agora um israelita, e se nós estamos certos nas nossas impressões, ele já tinha manifestado de alguma maneira a sua força em comum, à luz do capítulo 13, verso 11, quando o Espírito do Senhor o incitava entre Manaedã, entre Zorá e Estaol. Eles desconfiados do que aquele israelita voluntarioso e com uma força incomum poderia fazer no meio deles, eles contrataram, olha lá, contrataram 30 companheiros para estarem com ele. Isso aqui não era nenhum gesto de simpatia, está aí no verso de número 11. Era uma medida reconhecidamente de segurança. Aqueles homens funcionaram como uma espécie de escolta para garantir a boa ordem do festejo. Preste atenção, festejo que estava sendo patrocinado por uma família subjugada pelos próprios filisteus. Parece provável que essa providência tenha sido tomada em virtude de Sansão já ter alguma fama em relação à sua força em comum. Bem, associado ao seu espírito voluntarioso, isso poderia ser explosivo para quem reconhecidamente não deveria sentir-se satisfeito e nem poderia um israelita agora se sentir confortável em ser oprimido. Claro que não. E, portanto, os filisteus desconfiaram de Sansão e contrataram uma escolta de 30 homens para estarem com ele, diz o verso 11. O casamento já não começa bem. Segundo, a iniciativa de propor um enigma humanamente indecifrável para os homens da escolta. Irmãos, isso é de uma insensatez impressionante. Sansão é um herói da fé. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Na ocasião, ele estava cercado pelos seus pais piedosos. Mais ainda, Sansão é reconhecidamente alguém com experiências espirituais indescritíveis. Como o próprio editor faz questão de mencionar. Experiências espirituais, nós podemos dizer, extraordinárias e autênticas. E o verso 13, veja o capítulo 13, verso 24. Eu nem comentei isso quando nós vimos aqui esse capítulo 13. O editor diz que Sansão cresceu como um homem abençoado pelo Senhor. Está aí no versículo 24. Agora, tendo dito tudo isso, a pergunta que vem é o seguinte: como é que um homem com todas essas credenciais pode ser tão insensato? E a resposta é simples. Você quer ver um homem com super credenciais espirituais sobre os seus ombros e ser insensato? Você quer saber como é que isso acontece? Quando ele se desvia da vontade do Senhor. Olha, mas o camarada é tão sóbrio, está completamente desfigurado. Mas ele era tão rigoroso, e agora ele está destrambelado. Olha, ele sempre foi extraordinariamente prudente. Ele está irreconhecível. O camarada era manso, e agora ele parece um touro.
E aí você vai fazendo dezenas de observações. Mas olha, o camarada era quase que um anjo de Deus. E agora parece um demônio. Mesmo com a explicação de um crente com qualidades tão excepcionais virar uma caricatura. Simples. Ele se desviou da vontade de Deus. Muito simples. Essa é a resposta. Cumpre-se aqui a terrível conclusão de que o pecado emburrece. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. O pecado emburrece. Aí você tem aqui Sansão, um herói da fé, crente, abençoado por Deus, criado numa família piedosa e agindo como um animal, por puro instinto, carnal, sendo atraído por uma mulher que não tinha o temor do Senhor. Mas como é que um homem pode fazer um negócio desse? Está emburrecido. O pecado emburreceu. Irmãos, terceiro, apesar de ser um costume comum daqueles dias antigos, o anfitrião distraía seus convidados com histórias, enigmas, charadas. Rigorosamente falando, aqueles homens não podiam ser considerados convidados de Sansão. Aqueles 30 homens não eram convidados do noivo. Não foi o noivo quem os convidou para a festa. Eles estavam ali apenas como espiões. Não deveriam ser tratados naquela ocasião com essa distinção cavalheiresca. E agora com espiões inimigos, aqueles que estão servindo como segurança da festa, atentos para que alguma coisa... Eu vou brincar com esses camaradas. Como é que Sansão não percebeu isso? Mas ele está cego. Está cego. Quarto, diante de inimigos reconhecidamente mercenários, Sansão não deveria nem pensar em algum tipo de disputa que pudesse trazer prejuízo material para aqueles opressores. Mas olha que coisa interessante. Foi justamente o que ele fez. É interessante notar que o argumento apresentado por eles, ao exigirem a resposta do enigma para a noiva prometida de Sansão, é justamente esse, o argumento da má-fé. Vocês nos convidaram para a festa para nos saquear. E agora o noivo passa um enigma indecifrável, nós não vamos resolver. E eles correram em cima da noiva. Disse, olha, você precisa nos dizer qual é a resposta desse enigma, porque nós não podemos ser prejudicados dessa maneira. Nós fomos trazidos para essa festa para sermos pilhados. Isso é insuportável, inaceitável. Ou você arranca a resposta do seu futuro esposo, ou nós vamos queimar você e seu pai. Foi isso que aqueles homens disseram. Verso 15. Fica patente, irmãos, pela descrição da história, que aqueles espiões não tinham compromisso com ninguém, senão com eles mesmos, em virtude da ameaça que dirige a noiva, caso ela não descubra a resposta do enigma. Agora veja lá, se nós não estamos certos. Por outro lado, mesmo sendo desmascarados pelo fato de terem respondido com a ajuda da noiva, fato denunciado por Sansão. Mas a noiva contou para eles e o noivo não soube. Não, Sansão soube de imediato e denunciou, atrapalhada com essa quadrinha proverbial que você tem aí no verso 18, a parte B. Mas apesar de serem denunciados na atrapalhada,
Você prestou atenção na história? Eles não desistem da recompensa. Deveriam corar de vergonha, né? Ganharam a aposta numa atrapalhada. Não, a gente fez a atrapalhada só para a gente não perder, mas deixa para lá. O que a gente poderia esperar de pessoas minimamente sensatas. Mas preste atenção, Sansão não estava tratando com pessoas minimamente sensatas. Sansão estava tratando com mercenários. Você não está prestando atenção nisso? São mercenários. E olha que coisa interessante. Isso fica mais patente quando se sabe que as 30 camisas e 30 vestes festivais vieram dos seus próprios patrícios. Irmãos, isso não importa. Nós queremos só o que nos é de direito, né? Entre aspas. Você tem no verso 19. Ascalon era uma das 5 capitais filisteias. E quinto e último, Sansão perde a esposa no último dia da festa. Foi um desperdício, presta atenção nisso, um desperdício total de tempo. Um desperdício de recursos. Um desperdício de energia emocional. E o pior de tudo, um desperdício de energia espiritual. Aquele casamento desastrado. Não é sem razão que o editor diz que Sansão ficou esgotado. Está aí no verso 19b. Acendeu-se a ira. E ele subiu à casa de seu pai. Olha que coisa interessante. Um homem que tinha a experiência frequente de ser revestido poderosamente pelo Espírito Santo, agora ele vai ser poderosamente revestido da carne. Olha que contraste. Que contraste. E como é que isso aconteceu? Ele está fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Para completar o infortúnio, o pai da noiva dá a moça em casamento a um dos ambiciosos espiões da festa. Olha, esse aqui parece que ser o laço final da tragédia, né? Os espiões são contemplados, né? Além de receberem a recompensa indevida por decifrar o enigma, colando, um dos 20 ainda recebe a noiva de presente. Meu irmão, isso aqui é a tragédia das tragédias. A gente pode dizer que o texto diz que o pai da moça fez isso porque interpretou que Sansão havia desistido e procurou salvar a honra da própria filha. 7 dias de bodas para a filha casar, e agora? Ela vai ser abandonada no altar? Não. Arranjar um marido para ela. E pegou um daqueles 20 espiões e deu a prometida de Sansão para o inimigo. Irmãos, aqui a gente pode dizer, está aí uma tragédia anunciada. Uma escolha mal, né? Um passar por cima de todas as sinalizações de Deus. E no final da conta, qual é o resultado de tudo isso? Perda total. O fato de Deus fazer algumas vezes cumprir a sua vontade, ainda que através de decisões erradas da parte dos seus filhos, preste atenção nisso. Isso não autoriza ninguém a pecar sem temor. Não, eu vou pecar porque eu vi na escola dominical que Deus pode fazer até com que as nossas transgressões redundem no cumprimento dos seus eternos propósitos. Bem, excepcionalmente Deus pode fazer isso. Você não tem garantia de que Ele vai fazê-lo. Mas preste atenção nisso. Deus, excepcionalmente, pode cumprir algum propósito numa desobediência sua. Mas preste atenção, Ele vai cumprir os seus eternos propósitos
mas você vai pagar a conta, como Sansão pagou. Como aqueles que se ligaram com ele pagaram também. É isso que diz o texto. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde: de jeito nenhum. Como é que eu vou fazer um negócio dessa natureza? Escorado na graça de Deus, eu vou pecar, esperando que ele redunde o mal em bem? Excepcionalmente? Claro que não. Até porque, apesar de Deus cumprir os seus eternos propósitos, algumas vezes, em meio a equívocos por parte dos seus filhos, o pecado sempre traz prejuízos imensuráveis, como trouxe para o Sansão, aqui nessa história desse casamento desastrado. 3 perguntas rápidas. Suas escolhas estão de acordo com a vontade de Deus? Você está escolhendo bem? Você tem levado em consideração as placas que Deus tem colocado na sua caminhada para indicar a sua vontade? Tem levado em consideração as sinalizações? E por último, você deve ter muitos e muitos projetos para a sua vida. Sansão também tinha. A pergunta é a seguinte: como é que você quer ver o final, a consumação dos projetos que você estabelece para a sua vida? Como é que você quer ver o final? Um final feliz? Ou um final desastrado? Isso tem muito a ver com as escolhas que nós fazemos.